Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus. Te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 118. Nós vamos ler o verso 22. Salmo 118, verso 22 diz assim: A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Repita comigo, por gentileza. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Vamos ler mais um versículo agora no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e o verso de número 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Muitas vezes nós também passamos por momentos de rejeição. Muitas vezes somos rejeitados aqui neste mundo, nesta vida. Mas ninguém foi mais rejeitado neste mundo do que o Senhor Jesus Cristo. E por mais que você tenha sido rejeitado, eu tenho uma notícia boa para você. Por mais incrível que pareça, Deus tem um caminho de vitória através das rejeições que nós sofremos. Deus tem um caminho de bênção, de vitória, até mesmo através das rejeições que sofremos aqui neste mundo, que sofremos ao longo da vida. Nesse versículo que nós lemos, no Salmo 118, no verso 22, o salmista se refere ao Messias. Escreveu há cerca de 700 anos antes que o Senhor Jesus viesse a esse mundo. Jesus Cristo foi esmagado pelas cargas da rejeição que recebeu. Foi a pedra rejeitada pelos construtores. Mas a maneira como ele lidou com a rejeição, a forma como ele tratou com a rejeição que sofreu, fez com que ele se tornasse a mais alta autoridade, ocupando o lugar mais alto, a posição mais alta de autoridade, pela maneira como ele lidou com a rejeição que sofreu, sujeitando-se a Deus, o Pai, perdoando aos homens. Isso elevou Jesus à mais alta posição que alguém pode ocupar no reino de Deus. E então nós aprendemos com isso que no reino de Deus, para a gente subir, é preciso descer. Confia em Deus. No reino do mundo, para você subir, tem que pisar por cima dos outros. Esse é o sistema do mundo. Mas no reino de Deus, para subir tem que descer. Para ser exaltado, tem que se humilhar. A Bíblia nos diz em Hebreus, no capítulo 5 e no verso 8, a respeito de Jesus: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E nós lemos no verso 3 de Isaías 53 que ele era desprezado, o mais rejeitado de todos os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. O apóstolo Pedro conviveu muito com Jesus, e o apóstolo Pedro então tem autoridade para falar. Ele deixou escrito na sua primeira carta, no capítulo 2 e no verso 23, sendo injuriado, ele não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. O que é que nós entendemos com isso?
que ninguém atinge a plenitude do propósito de Deus, ninguém consegue atingir o propósito pleno de Deus sem aprender a conviver vitoriosamente com as cargas de rejeição. Nós precisamos aprender a conviver com a rejeição para que então alcancemos a plenitude do propósito de Deus para as nossas vidas. É a famosa escola do quebrantamento, através do Espírito Santo. É o quebrantamento pelo trabalhar do Espírito Santo em nós. É o quebrantamento de amortecer as cargas de rejeição. É o quebrantamento de vencer. É o quebrantamento de perdoar. Isso nos coloca no patamar da vontade de Deus. E então poderemos cumprir com toda a vontade do nosso Deus. Também nós temos traumas do passado. Nós temos traumas do passado que nos prendem a problemas presentes. Muitos de nós sofremos traumas terríveis, momentos marcantes da nossa vida no passado, e isso causa prisões a problemas do presente. Por exemplo, palavras de peso, palavras de maldição, palavras negativas que recebemos, tipo assim: você nunca vai ser nada na vida. Isso é uma palavra muito pesada. Você não vai ser alguém. Qual o objetivo dessa reflexão nesta noite para nós? Apenas orar por cura? Não. Vamos orar por cura dos traumas, das rejeições. Vamos orar por cura e libertação de palavras negativas que eventualmente tenhamos recebido no passado, que marcaram nossa vida, que nos prendem a problemas hoje, mas também vamos procurar encontrar uma convivência vitoriosa com as rejeições. Amém? Precisamos sempre estar cancelando palavras de peso, de maldições do passado, do presente e do futuro também. Existem basicamente dois tipos de crise. Crises circunstanciais são desafios momentâneos que nós enfrentamos na vida, no nosso dia a dia. Circunstanciais. Crises momentâneas, problemas externos. Mas também temos as crises existenciais. Trata-se de uma vida baseada no medo, uma vida cheia de inseguranças, uma vida cheia de incredulidade. Por causa de quê? Por causa de cargas muito fortes de rejeição que recebemos. E essas cargas pesadas de rejeição, elas bloqueiam nosso interior. Isso impede a gente de fluir em nossas vidas. Então, pensando nesses desafios da vida, o que é que mais nos derrota? Não são as dificuldades externas. O que mais nos paralisa, o que mais nos prende, nem são as dificuldades externas que nós enfrentamos, mas as barreiras internas. Um quadro crônico de fugas. Essas barreiras internas, elas impõem um quadro crônico de desistência. Eventualmente, estamos pensando em desistir de tudo. E, consequentemente, vem também a depressão.
É quando a pessoa gradativamente perde o gosto pelos desafios. Sabe quando a pessoa perde o prazer pelos desafios da vida? Ela torna-se apática, triste, depressiva, precisando lutar contra esse sentimento terrível. Quase sempre a fonte é rejeição. Quase sempre a fonte é complexo de inferioridade. E é bom nós lembrarmos como o inimigo destrói a nossa autoestima. Como ele nos induz com seu sistema mundano. Como ele nos leva ao estado de rejeição. Satanás invariavelmente planeja os seus ataques em cima das necessidades do ser humano. Invariavelmente Satanás planeja seus ataques em cima das fraquezas do ser humano. Ele sempre procura explorar os pontos de fraqueza moral. Ele sempre procura explorar os pontos de fraquezas emocionais, os pontos de momentos de frieza espiritual. Todos nós passamos por momentos de frieza espiritual. Há momentos que você não quer orar. Tem dias que você não consegue orar como deveria orar. E Satanás, ele se aproveita dos momentos de fraqueza espiritual. Foi justamente quando o Senhor Jesus teve fome, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, que Satanás então procurou uma oportunidade para abater o Senhor Jesus. Foi num momento de extrema necessidade, quando o Senhor Jesus estava ali, fraco fisicamente, depois de 40 dias de jejum, foi um momento de muita cautela mesmo. E nós precisamos tomar muito cuidado em nossos momentos de fraqueza. É grande o quadro de necessidades. São muitas as nossas necessidades. Precisamos entender a realidade de cada uma delas, porque cada uma das necessidades nossas são diferentes umas das outras. E a primeira maior necessidade nossa, sem dúvida alguma, é a necessidade de Deus. Toda pessoa, quando nasce nesse mundo, já nasce com um vazio existencial, já nasce com um vazio de Deus. E esse vazio, então, precisa ser preenchido. Qual é a maior evidência desse vazio de Deus que nós nascemos? Qual é o sinal de que a maior necessidade do homem é a presença de Deus? O grande sinal é toda essa infinidade de religiões que nós vemos pelo mundo afora. São tantas religiões, são incontáveis. Não se sabe ao certo o número de religiões que existem pelo mundo afora. Esse é um grande sinal do vazio existencial de Deus no coração do homem. Se dependesse de religiões, o homem jamais sentiria o vazio de Deus. E o diabo tem usado essa necessidade espiritual do homem para enganar o homem, através de uma religião, através de uma filosofia, através de uma seita, fazendo a pessoa se encher de ego.
O religioso, ele se enche de ego, fazendo uma pessoa se sentir melhor. O diabo vai fazer com que a pessoa fique cheia de ego, se sentindo melhor do que os outros, com uma aparência de santidade, se achando o dono da verdade. E apesar do homem achar que a religião é uma necessidade sentida, mas a sua necessidade real é outra. A sua necessidade não é de religião, não é de uma filosofia. A necessidade maior, primeira do homem, é da presença de Deus. É de uma intimidade com o Senhor nosso Deus. Claro, ele tem muitas outras necessidades, mas a principal, a maior de todas, é a falta de Deus no coração. Eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos, a fazer uma entrega completa da sua vida a Deus, se colocar na presença de Deus, de todo o teu coração, com todo o teu ser. E você pode repetir comigo esta oração que eu vou fazer. Deus Pai Todo-Poderoso, eu me sinto confortável na Tua presença, e com a minha consciência de que sou Teu Filho amado, com a minha consciência de que eu sou aceito por Ti, eu me coloco de meu coração aberto diante de Ti, com meu coração escancarado diante de Ti. Deixo de lado agora toda resistência. Tiro de mim agora todas as máscaras. Nada posso esconder de Ti, ó Pai. Tudo está patente aos Teus olhos. Pai Santo, pela operação do Teu Espírito Santo, venha me revelar as causas dos problemas que me atormentam. Deus Pai, eu reconheço que o Senhor quer realizar a Tua obra completa dentro de mim. Por isso me submeto a Ti, sem reservas. Tu tens toda a liberdade em mim. Quero seguir-te até que minha personalidade inteira seja inundada pela Tua presença e pela imagem de Jesus Cristo. Ó Deus, pela imagem de Jesus que vai se refletindo no meu caráter, e eu seja absorvido pela glória do Cordeiro. Querido Jesus, eu olho para o Calvário e contemplo-te na cruz sangrando, vertendo sangue inocente por causa dos meus pecados. A coroa de espinhos ferindo a tua fronte bendita, as tuas costas dilaceradas pelos açoites algozes, os teus pés e tuas mãos varados pelos pregos, toda dor, toda zombaria, todo escárnio, toda afronta e toda vergonha, todo o horror da cruz. Senhor Jesus, vejo as trevas que envolveram a terra toda, e vejo também a ausência do Pai que te causou tanta agonia. Tudo por mim. Que tremendo o preço da minha redenção. Que amor indizível. Que graça sem medida. Que misericórdia inaudita. Jesus, eu me rendo aos teus pés, com tudo quanto tenho, com tudo que sou. Senhor Jesus, tudo que tenho e tudo que sou provém de Ti.
E a Ti eu devolvo com uma gratidão maior, maior que as palavras, e um amor profundo, que mesmo sendo imperfeito, eu ofereço a Ti. Senhor Jesus, vejo sobre Ti, naquela cruz, todos os meus pecados, as minhas quedas, meus fracassos, minhas derrotas. Vejo ali a minha maldição, vejo ali a minha condenação e morte. Vejo sobre o Teu corpo sangrento as minhas mágoas, amarguras, ressentimentos, ódios, rejeições, todas as minhas dores e misérias, minhas misérias espirituais, emocionais, físicas, vejo-as na cruz, meu coração quebrantado diante de Ti. Não vê mais sentido de carregar toda essa infâmia maldita sobre a minha vida. Humildemente aceito a Tua oferta de amor e deixo aos Teus pés todas as consequências do pecado que marcaram a minha vida. Em troca de todo o mal, eu recebo a Tua própria vida e Te confesso como meu único Senhor, Te confesso como meu único Deus, o meu Salvador pessoal, o dono da minha vida. Trindade Santa, lava-me no Teu amor, eu me aproprio das bênçãos da redenção, ofereço a minha vida a Ti, como expressão do meu próprio amor e gratidão. Deixa-me ser um canal transparente do Teu amor, da Tua graça, para com todos os homens, de modo que eu glorifique o Teu nome na terra e conduza muitos ao lar eterno, ao lar celestial. Muito obrigado, Deus querido. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. A Ti a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Eu quero louvar a Deus pela tua vida. Você que tem sustentado essa casa do Senhor. Louva a Deus pela tua família. Peço ao Senhor por você que está passando por lutas, por enfermidades. Peço a Deus que venha te abençoar nesta hora, te cobrir, te proteger, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga graças a Deus. Shalom. Aplauda ao Senhor. Amém.